Até que ponto os órgãos de classe podem contribuir para dar mais transparência às eleições? O Conselho Federal de Contabilidade, em parceria com a OAB, resolveu arregaçar as mangas e encarar esse desafio. Cidadania recebe o conselheiro do CFC, Joaquim de Alencar Bezerra Filho, para conversar sobre a campanha nacional por transparência nas eleições. Seja bem-vindo, Joaquim. Por que fazer essa campanha? A campanha ela é um ponto inicial para um processo de controle social. Por quê? O Conselho Federal de Contabilidade e a OAB, juntos, têm a obrigação de estar próximo da sociedade em todos os momentos. Em todos os momentos da vida da sociedade, da vida patrimonial, da vida organizacional, porque no Brasil, durante o exercício da cidadania, a todo tempo nós estamos tratando de recursos, estamos tratando de estruturas, de obras, de eleições, de cidadania. Então, o arregaçar as mangas, eu até entendo que seja um termo muito preciso, porque está falando de luta. A iniciativa. E da iniciativa, e nós queremos realmente pegar na mão de todos os contabilistas do Brasil, de todos os advogados do Brasil, e nos dar a mão em busca desse processo de transparência. Bom, para que haja essa iniciativa é sinal de que vocês detectaram que alguma coisa não andava bem. Ou que pelo menos pode ser melhorado. O histórico que nós temos vivido no Brasil, e que isso é bom até para despertar a sociedade, é que nunca nós tínhamos visto juízes sendo presos, prefeitos, governadores, vereadores, rejeição de contas levando a uma inelegibilidade, ou seja, levando o cidadão a enquadrar-se na ficha suja, o que impede dele disputar a eleição. Então nós estamos num caminho sem volta, que é o caminho da responsabilidade fiscal, que é o caminho da transparência, do acesso à informação, que é o caminho da ficha limpa. Portanto, tem que ser o caminho também das contas limpas, da transparência no processo eleitoral. Os candidatos precisam não só ter o respeito dos seus eleitores com o voto, mas precisam respeitar os eleitores mostrando as origens, de onde estão vindo os recursos que financiam suas campanhas, para onde estão indo, em que gastos. Nós temos visto constantemente abrindo na televisão, os sites, que vivemos um mundo de corrupção. São várias crises políticas postas, são várias crises financeiras postas por causa de desvios de recursos, de malversação de recursos, de improbidades administrativas. Então, em que momento contribuir para isso? Nada melhor do que o momento das eleições, que é o momento primordial que vai preparar o candidato para a gestão pública. Agora, Joaquim, recentemente o Tribunal Superior Eleitoral votou e decidiu que aqueles políticos que tiveram suas contas não aprovadas ou contas impugnadas poderão ser candidatos nessa próxima eleição, um movimento tido como contrário à lei da ficha limpa. De que maneira essa campanha que o Conselho Federal de Contabilidade e o OAB estão empreendendo agora pode servir para municiar o eleitor e os órgãos fiscalizadores para orientar o eleitor a que não vote em quem, mesmo tendo sido, digamos assim, liberado pelo Tribunal Superior Eleitoral, está sob suspeita de ter suas contas irregulares. Eu quero deixar claro que essa decisão do TSE, que foi um desempate do voto pelo ministro Toffoli, ela vale para as eleições de 2012, está valendo para agora. Nós temos que pensar no âmbito geral. Mas para as eleições 2014, futuras, isso vou voltar a usar a expressão, é um caminho sem volta. Rejeição de contas levará, sim, o candidato à ficha suja. E o Conselho Federal de Contabilidade está partindo para um trabalho mais amplo, junto ao Congresso e junto à sociedade. Que trabalho é esse? Atualmente, a legislação não obriga que as prestações de contas sejam assinadas por profissionais de contabilidade. Não obriga. As prestações de contas de candidatos e comitês financeiros não são obrigadas ainda a ser assinado por um profissional de contabilidade. Quem é o responsável? Qualquer pessoa. Quem é o responsável que a lei coloca? Alguém do... A lei coloca como responsável o candidato, o próprio candidato é o responsável pelas contas, e o seu administrador financeiro, caso ele nomeie, porque é facultado.
Então, nós entendemos, e aí vem um questionamento. Vocês pretendem mudar a lei? Pretendemos mudar a lei. E nós realizamos em todas as capitais brasileiras um seminário de qualificação ao profissional da contabilidade, ao profissional do direito e aos candidatos e representantes dos partidos políticos, para despertar a eles, para concluir, despertar a eles a importância que tem no profissionalismo dessas prestações de contas. Porque isso não pode ser encarado como corporativismo, ou seja, aquilo que poderia ser assinado, o documento poderia ser assinado sem a participação de um contador, no caso, de um especialista em contabilidade. Você não pode ser encarado como uma defesa de um corporativismo, ou seja, você vai ter que contratar um profissional para assinar essa prestação de contas? Não entendo assim. Não entendemos assim. Por quê? Primeiro porque antes dos candidatos nós temos algumas instituições políticas, que são os partidos políticos. Os partidos políticos têm que obrigatoriamente seguir as normas e os princípios as normas e princípios de contabilidade. E essas normas e princípios, existem algumas situações que os partidos precisam ter os seus balancetes, ter os seus balanços, seus livros diários, razão, fazer toda a sua contabilidade conforme as normas. Então, por outra, quais são os equívocos e os erros mais frequentes nas prestações de contas dos partidos e dos políticos? Olha, a gente, pela experiência que a gente tem acompanhado de perto, o uso de dinheiros que não transitam pelas contas bancárias, a realização de despesas não permitidas pela legislação, o uso de fontes vedadas, empresas que não podem doar para partido ou entidades que não podem doar para o partido. Eu queria que você desse exemplos. Vamos lá. A receita de clubes, a receita de cartórios, a receita de entidades que recebem recursos do governo, como OCIPs, ONGs. Essas entidades são todas fontes vedadas de um processo eleitoral. São todas fontes proibidas. O candidato precisa estar muito atento de onde vem a origem desse recurso. A perda de prazo. A perda de prazo tem sido um grande vilão dos partidos políticos e não prestar conta dentro do prazo. E a Justiça Eleitoral é muito firme em seus prazos, é minuto a minuto, hora a hora. Não há precedentes ou não há brechas que possam dizer nós vamos prestar conta fora do prazo. No mínimo vai ter uma ressalva. O não uso de contas bancárias. Ainda muitos partidos políticos, sobretudo na esfera municipal, não têm suas contas bancárias. Então, como explicar a realização de uma convenção? Que gastos? Como operacionalizaram esses gastos? Sejam eles financeiros ou estimáveis em dinheiro, porque a legislação eleitoral permite o uso de bens estimáveis em dinheiro. Agora, a Justiça Eleitoral e a Justiça como um todo está capacitada a fiscalizar? Há instrumental para isso? Há pessoal, há material humano para fazer isso aí? Olha, o que tem demonstrado nas últimas eleições é que a Justiça Eleitoral tem sido muito proativa. Nós temos acompanhado os TREs e os cartórios e eles estão monitorados e preparados para acompanhar de perto e analisar essas prestações de conta com muito cuidado, atento ao que diz a lei. Portanto, eu volto à questão inicial, que nós precisamos alterar a lei, porque nós estamos falando de contas. Olha, imagine o seguinte... Essa alteração seria no sentido de criar obrigatoriedade de que um profissional da contabilidade seja o responsável pela assinatura do documento. Pela contabilidade, como é pelas empresas privadas, como é pelas empresas públicas. O candidato e os comitês financeiros recebem um CNPJ, recebem uma personalidade jurídica, que tem as obrigações com a Receita Federal, que tem as obrigações previdenciárias e trabalhistas. Então isso é contabilidade. Nós não podemos permitir que... E aí é muito natural, se a gente for levar para outras profissões, não em defesa, em nenhum momento de corporativismo, mas de bom senso. Eu jamais poderia receitar um remédio para você. Eu jamais poderia entrar com uma petição num processo judicial, porque eu não tenho habilidade para isso. Quem o Conselho e a OAB veem como adversários dessa iniciativa? Quem poderia dificultar essa iniciativa? Olha, sinceramente, nós já tivemos contatos com as organizações tipo Tribunal Superior Eleitoral, tivemos já contato com vários parlamentares do Congresso, todos são sensíveis
sensíveis a essa possibilidade desta evolução do profissionalismo das contas. Não tenha dúvida que a Justiça Eleitoral terá menos trabalho. Mas eu vou fazer a pergunta de uma outra forma. Pois não. Quem se sentiria prejudicado pela entrada de um profissional de contabilidade nessa responsabilidade aí? Com toda sinceridade, sim, não consigo ver. Não consigo ver pelo seguinte, hoje, sem ser obrigatório... Isso não representaria mais despesa para o candidato e para a instituição, para os partidos? Parece que sim, porque o contabilista não trabalharia de graça. Perfeito. Nenhum profissional trabalha de graça. Agora, eu acho que os interesses contrariados seriam daqueles que não querem ter suas contas regularizadas. É quase impossível agradar a todos. É quase impossível agradar a todos. Você acha que esses todos são poucos ou são um contingente? Eu creio que são poucos, porque nós estamos no caminho da transparência. Os próprios políticos que disputarão mandato vão se sentir muito mais à vontade de suas contas, enquanto eles estão preocupados com a eleição, com a busca do voto, de suas contas estarem nas mãos de profissionais habilitados para tratar disso. Como eles ficam despreocupados com os seus processos judiciais, como eles ficam despreocupados com o seu marketing. Então nós entendemos de que essa evolução é para o bem. E quem ficará contra o bem? E quem ficará contra um processo que vai trazer melhores benefícios à sociedade? Joaquim, essa campanha vai até quando e como ela está funcionando nos estados? Essa campanha só teve início. Ela não vai, na ótica do Conselho Federal, ela não acaba com as eleições. Porque nós queremos fazer uma avaliação após essas eleições. Que cenário? Fazer até uma comparação da última eleição de prefeitos e vereadores para essa eleição. Qual foi o resultado dessas prestações de contas? Quantas foram realmente aprovadas? As que não foram aprovadas, quais foram as causas das desaprovação dessas contas? E aí a gente passar a fazer o trabalho agora de fiscalização preventiva, que é o quê? A orientação constante. As eleições acabam, mas os partidos políticos continuam. E de que maneira o cidadão comum pode contribuir? Por exemplo, o cidadão lá no interior de um determinado estado, aí ele descobre que um candidato, desavisadamente ou não, está fornecendo gasolina. Perfeito. E o cidadão fotografa o fornecimento do combustível, registra, ou o transporte irregular de eleitores. E como o cidadão deve se comportar junto ao Conselho Federal de Contabilidade e OAB? Na verdade, o cidadão hoje tem livre acesso à denúncia. Então, no caso específico das campanhas, o TSE tem um disque denúncia à disposição. Existem nos sites formulários onde os próprios cidadãos podem informar à justiça os fatos ocorridos, seja doação, seja denúncia de algum fato desta natureza, que imediatamente será fiscalizado. Como vocês se relacionam com os procuradores eleitorais, no caso, que seriam os veículos das denúncias? Olha, a relação nossa com a Justiça Eleitoral é muito saudável e com o Ministério Público também. Por quê? Porque nós trabalhamos em conjunto. O Ministério Público está lá para fazer o seu papel de fazer a lei acontecer e cobrar a realização disso, e nós estamos, de outro lado, contribuindo para que os nossos clientes, no caso os candidatos, de que os partidos políticos possam se adequar cada vez mais à legislação. Como não há obrigatoriedade ainda, é facultado. Mas olha, eu vou lhe dar um dado. Que a gente tem sentido do próprio resultado desses seminários em todo o Brasil. Os candidatos, mesmo não sendo necessário, estão procurando os profissionais da contabilidade, aliado aos profissionais do direito, para poder orientá-los em todo esse processo. Um candidato hoje precisa definir um limite de gasto. O que é um limite? É um orçamento. Um orçamento que precisa ser bem pensado com toda a estrutura de campanha. Um candidato hoje precisa ficar atento porque ele tem que ter uma conta bancária específica. Ele tem que receber receitas de pessoas físicas e jurídicas que assumem também alguns limites. Olha só, o cidadão que quiser doar alguma coisa financeira para algum candidato de sua preferência, ele tem um limite de 10% para a doação da sua receita, dos seus rendimentos declarados na Receita Federal no ano anterior. A pessoa jurídica 10% tem do bruto ou do líquido? Do bruto.
As pessoas jurídicas têm 2% do seu faturamento bruto declarado na receita anterior. E se ultrapassarem esses limites? Se ultrapassar, a pessoa física pode pagar uma multa de 5 a 10 vezes o valor excedente. E as pessoas jurídicas poderão deixar 5 anos sem contratar com a administração pública ou participar de licitações. Então veja que existem consequências também para o eleitor. Não tira, nessas situações, a possibilidade do candidato responder por abuso de poder econômico. Então veja que tamanha responsabilidade uma prestação de contas gera ao candidato, aos doadores, à sociedade. Porque imagine a frustração do eleitor que acreditou naquele candidato, que venceu as eleições, mas que chegou num momento de julgamento técnico de suas contas e teve suas contas rejeitadas. O Conselho Federal de Contabilidade tem alguma posição já formada quanto ao financiamento público de campanhas? Olha, essa é uma discussão longa. Nós temos uma prática hoje de fazer audiências públicas em todo o sistema Conselho Federal e Conselho Regional de Contabilidade. É bem verdade que quando nós passarmos a fazer essa proposta de alteração de lei que vai ao Congresso, nós vamos abrir à classe contábil essa temática para escutar a classe contábil o que pensa, para que nós possamos ter uma proposta de alteração de lei com todos os aspectos, seja o próprio financiamento, se público, misto, privado, porque hoje é um financiamento misto, né? Porque a questão é o seguinte, se o financiamento público será capaz de vedar todas as formas de uma Caixa 2, o que pensa o conselheiro Joaquim Bezerra Filho? Olha, o conselheiro pensa o seguinte, que Caixa 2 não é matéria contábil. Caixa 2, isso não existe nas ciências contábeis. A função do profissional da contabilidade é registrar os atos e fatos decorrentes da atividade patrimonial. Se houve algum desvio, se houve algo que não teve o trâmite, isso é de responsabilidade inteira do cidadão que o fez, porque a contabilidade registra efetivamente esses atos e fatos. Você acredita que o financiamento público é capaz de evitar o Caixa 2? Eu acredito que sim. Bom. Eu acredito que trará limites maiores aos gastos eleitorais. Nós já vencemos algumas coisas, como a ausência de brindes, a ausência dos showmícios, a ausência de contratação de bandas. Isso já deu um equilíbrio aos candidatos de menores condições patrimoniais aos candidatos que têm maiores estruturas financeiras. Isso já trouxe uma evolução. A lei eleitoral, ela é evolutiva. E por outro lado, eu até digo o seguinte, se há o jargão de que a justiça é cega, a justiça eleitoral tem olho biônico, porque ela está muito próxima desse acompanhamento. Eu agradeço a sua presença aqui, foi muito esclarecedora a sua entrevista. Cidadania conversou com Joaquim de Alencar Bezerra Filho, conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade, e ele falou sobre transparência nas eleições. Para obter uma cópia deste programa, enviar críticas e sugestões, acesse www.senado.gov.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.